comigo, mas ele pôde me dar esse privilégio de sair fora da escala de serviço, porque o sargento Taranto fez uma prova de oficial na aeronáutica e passou em primeiro lugar. E eu tive o privilégio de, na formatura do sargento, porque aí ele sumiu, ele foi fazer o curso, e ele, na formatura, ele estava lá. Aí eu vi, ele ainda recebeu um elogio do comandante do meu esquadrão, dizendo que ele era muito dedicado. E para mim aquilo foi motivo de orgulho, que ele conseguiu me enxergar. O que eu quero passar para vocês: quando mandarem vocês fazerem alguma coisa, procura sempre fazer algo a mais, não de qualquer maneira. Sempre procura fazer algo a mais. E tudo aquilo que você prometer, o mais simples que for, aquele seu subordinado ou subordinada, cumpra. Nem que com isso custe muito para você, mas cumpra. Não deixe essa pessoa levar aquela impressão sua que você prometeu, mas ela vai pensar assim: ah, mas eu, olha só o que eu sou, como é que ela vai fazer por mim? Não. É ali que Jesus está vendo. É ali que é a diferença que você vai fazer, porque vão ter outras pessoas acima de você te observando e você vai ser bem falado. Hoje eu trabalho num lugar hostil. Eu quero dizer para vocês que de maneira nenhuma eu lutei e relutei para entrar naquela praia. Eu sofri em São Pedro da Aldeia, eu tive a oportunidade antes e não quis entrar. Por quê? Porque vocês sabem muito bem, de todos os meus irmãos, ninguém ficou mais do lado do meu pai quando meu pai bebia uma cerveja. Eu ficava horas, eu faltava colégio para não deixar ninguém roubar o dinheiro dele. Pegava o dinheiro dele que caía no chão quando ele ia pagar a conta. Eu ficava lá do lado dele, ele trabalhava à noite nessa época, me lembro que foi uma época muito dura para ele, e eu ficava ali do lado dele, e ele bebia cachaça, e eu ficava falando: não, pai, cinzano, eu me lembro: pai, não, cinzano não, pai, toma só cerveja. E ficava ali sentado, eu queria soltar pipa, eu queria jogar bola, mas eu ficava preocupado de acontecer alguma coisa com ele. Ficava horas, isso um dia, outro dia que ele chegava e ia para o bar, e eu ficava lá. Eu sempre procurei ser esse filho, também ajudei meu pai muito na obra da casa dele, quebrava tudo, fazia tudo para poupar o dinheiro dele. O que eu estou passando para vocês é isso aí, é para a gente sempre honrar os nossos pais, que hoje eu trago muito conselho dele que serviu muito para a minha vida. E o que eu quero dizer com isso? Que como eu, lá em São Pedro da Aldeia, quando eu estava sentado naquela praça sozinha, vendo meus filhos, tudo confiando em mim, o Misael, me lembro que até pouco tempo ele fez uma coisa que eu chorei muito. Ele pegou o filho dele, foi no lugar da casa que a gente chegou pela primeira vez e botou o filho dele sentado onde ele sentou a primeira vez e mandou uma filmagem para mim, dizendo: aí, pai, aqui que começou tudo. Era justamente o lugar que eu comecei, e eu olhei assim, eu tentava, tipo assim, enganar eles, distrair eles, falando: vamos fazer uma fogueirinha, aqui a gente pode fazer uma fogueirinha na porta de ninguém vai implicar com a gente, olha só, não tem ninguém. E eu me lembro que foi uma pergunta crucial dele, ele tinha uns 15 anos de idade, quando ele virou para mim e falou: pai, o senhor trouxe um forno, o senhor trouxe fogão, mas a gente vai conseguir vender alguma coisa aqui, pai. Olha só, pai, não tem ninguém na rua. Eu quero falar para vocês que não existe barreira. Não existe. Realmente eu olhava para a rua assim, não tinha ninguém. Eu não tinha dinheiro, o aluguel ia vencer no próximo mês. Eu dei a palavra à mulher que eu ia conseguir pagar. E ali a gente começou, eu e ela fazendo pizza, lasanha, entregando prospecto. Nada foi fácil, meus sobrinhos. Foi tudo com muita luta e muita dificuldade. Jesus me mostrou isso, que tudo é conquistado debaixo de muita luta e muita perseverança. Não existe facilidade. O nosso Deus é justo. Ele é tanto justo para aquele que serve como para aquele que não serve, com uma diferença: ele te promete que você vai ser vitorioso. E eu relutei porque eu não queria entrar na praia, porque eu tinha tipo um trauma do meu pai quando bebia aquelas cervejas, aqueles drinks. Eu não queria, eu que tanto sofri, eu servi as pessoas com aquilo. Eu cuidei dos utensílios da casa do Senhor da Santa Ceia por 3 anos em São Pedro da Aldeia. Eu que era responsável pelo pão, pelo vinho,
limpar os cálices, lavar os banheiros. Eu fazia isso em São Pedro da Aldeia por muito tempo. Assumimos a parte dos alimentos. A gente, como trabalhava já nesse ramo de comida, eu e Bárbara passamos também a fazer almoços, mas eu, com aquele pouquinho de dinheiro que eu ganhava, eu não me conformava em ter que cobrar aquele lanche depois do culto. E nós sempre ofertávamos, tirávamos da onde a gente não tinha, mas falava para o pastor, nós não queremos cobrar, nós queremos que seja de graça. Vocês tinham que ver a alegria dos irmãos, um culto à noite, um frio tremendo, a Bárbara vinha, fazia uma sopa de ervilha, fazia um caldo verde, e estava ali a gente. E com isso, a igreja cresceu, deu um salto tremendo. Todo mundo passou a querer participar do culto, que é a quarta-feira, culto da família, que nós fazíamos estas refeições. Todo mundo saía do trabalho e já estava lá cedinho, porque sabia que depois de um alimento espiritual ia vir uma sopinha quente, ia vir um caldo, chocolate quente. E aí eu, de repente, com isso tudo, o Senhor deixou eu chegar zero. Bárbara virou para mim, falou assim, Eleazar, nós só temos um pouquinho de quê? De fubá. Eu vou fazer um mingau de fubá para as crianças. Aí eu falei assim, eu vou entrar na praia, Bárbara. Eu vou lá entrar naquela praia e nós vamos ter que trabalhar mais. Lá na praia mesmo. Não tem outra saída. Deus quer a gente lá. Você já viu que todos os recursos se esgotaram. Sérgio, eu fui, Sérgio, de moto, com a gasolina, que não tinha gasolina para voltar. Fui balançando a moto, cara. Eu e ela na garupa, que eu queria mostrar o local. E a gente teria que dar sorte do cara estar lá. Sérgio, chegamos lá, o cara estava lá, Sérgio. Foi a coisa mais tremenda do mundo. Nós não tínhamos um tostão, o cara virou para a gente, quando a gente falou, a gente está disposto a pegar o seu ponto. Quando a gente pode começar, o que a gente tem que dar? Ele pediu um valor que eu sou muito grato a Deus, primeiramente ao nosso Carlinho, esposo da irmã Beth, da nossa amada Beth, que me emprestou essa quantia. E eu falei para ele, então tá, então vou te dar essa quantia amanhã, e a gente pode começar amanhã? Não, você pode começar hoje mesmo. Ele largou a barraca, Sérgio, com tudo que tinha dentro. As bebidas, coco. Rapaz, naquele dia que a gente foi para lá, eu já voltei com R$ 300, cara. Tu tinha que ver a alegria. A gente vendeu assim, sem saber preço, sem nada. Como a pessoa chegava, a gente... Aí chegamos em casa, a primeira coisa, Baba foi para o mercado comprar comida. Aí demos para a criança sarinha, gordinha, parrudinha nessa época. Comia muito. Aí chegamos lá, compramos comida. E dali por diante, cara, a gente chegou na praia. E não saímos até o dia que chegou uma pessoa lá e falou que nosso tempo tinha acabado na barraca. Sérgio, eu fui muito próspero naquela barraca. Eu gostaria de qualquer um de vocês perguntasse, embora eu não esteja a mesma frequência na igreja hoje, pelo meu tempo tomado, muitas vezes meus filhos passeiam de barco, eu nem tenho tempo para ir, mas eu quero que qualquer um de vocês chegue assim, sigilosamente, e pergunte para qualquer barraqueiro daquele lá, qualquer um, de ponta a ponta, vem cá, quem é o Eleazar, esse que entrega gelo aí? Ele é mulherengo? Ele ajuda as pessoas? Ou ele só está aqui só querendo ganhar dinheiro do povo? Pergunta, pode perguntar, que vocês vão saber quem é o Eleazar naquela praia. São pessoas, Sérgio, que trabalham às vezes até com tornozeleira eletrônica, pessoas brutas, Sérgio. Pessoas que eu vejo o quanto a gente tem que qualificar para ganhá-las para Jesus. São pessoas violentas, Sérgio, não temem nada. Não temem polícia, não temem as autoridades. Eles são assim, desse jeito. Mas foi lá que Deus me colocou e eu consigo passar para eles, mostrar para eles que vale a pena servir a Cristo. Teve um dia lá que estava chovendo, eu fui para debaixo de uma barraca e eles estavam tudo rodeados. Aí eu fiquei no meio deles, sentei. Aí um ia puxar um cigarro de maconha. Rapaz, ali eu vi o quanto, cara, eles me consideram. Quando um puxou e falou, pô, acende logo. Ela falou, rapaz, tu tá doido, cara? Tu não tá vendo Eleazar aí? Tá vendo Eleazar aí?
Você vai acender isso na frente de Zazar, rapaz? Aí eu vi que era só homens daqueles que vocês nem imaginam, mas eles não acenderam o cigarro de maconha. Mas aí Deus me colocou ali e Deus me deu essa fábrica de gelo, que chegou uma pessoa na minha barraca, no auge da barraca, no auge mesmo, vendendo muito, muito. Era só gente tinha cliente, barraca lotada todo dia. Aí chega um humildezinho, sem dente, chegou lá, gordinho. Irmão, você aceita o que eu vou falar para você? Nunca despreze uma profecia, não despreze. Receba e se ela se cumprir é de Deus. Mas não maltrate nem. Ele chegou, eu tenho para mim, o Ibaba, que ele tinha bebido até uma cerveja. Mas eu falei, irmão, se é Deus que vai te usar, pode falar para a gente. Olha o que ele faz, olha a ousadia. Ó, o tempo de vocês aqui acabou. Minha barraca não estava falida, não. Estava ganhando muito dinheiro. Estou falando aqui na frente de Sara, elas sabem disso. Eu estava começando a conquistar tudo de novo na minha vida. Ele chegou, ó, teu tempo aqui acabou. O Senhor manda te dizer que, ó, antes do final do ano é o ano que é a passagem que a gente ganha mais de dinheiro. Vocês vão sair daqui. Aí, olha a precisão. E tá vendo isso aqui tudo aqui, ó? Ele apontou para a areia, Sérgio. Tá vendo de lá para lá? Isso tudo, vocês vão usufruir disso tudo. Sérgio, o que eu faço mais é passar com o trator para um lado e para o outro da praia entregando gelo. Ele chegou e falou, vocês vão usufruir. Quando ele falou isso, eu e Bárbara pensamos até assim, poxa, Bárbara, será que Deus vai me dar algo que ele está falando aqui que eu vou querer usufruir da praia? Tu acha que depois de trabalhar tantos anos, eu vou ter disposição de chegar e botar uma cadeira aqui, eu e você ficar se queimando, e eu andando nessa praia, Bárbara? Será que isso é de Deus mesmo? Vamos ver se cumprir isso depois que ele foi embora. E ele foi embora e falou isso para mim, Sérgio, antes do final do ano, nasceu no nosso coração a fábrica de gelo, compramos a máquina de uma maneira milagrosa. A pandemia, que tinha tudo para nos exterminar, facilitou em todo o pagamento, conseguimos pagá-la, conseguimos ganhar a praia toda e vimos que Deus realmente estava no comando, Deus está ali naquela praia. Anteontem, apareceu um jovem lá, Sérgio, numa barraca, que eu estava observando ele estava sendo explorado, ganhando R$ 20. Os meus funcionários, para vocês que não sabem, são tudo ex-drogado, ex-viciado, ex-maconheiro. A minha barraca foi vendida para um ex-maconheiro. Tudo que eu dei oportunidade. Tudo pessoas que eu escolhi, os mais simples, e dei oportunidade. Me pagaram, estão me pagando trabalhando. Não aceitei dinheiro deles. Não, você tem que me pagar para ficar. Não, você vai trabalhar e você vai me pagando. E os meus funcionários são tudo ex-maconheiros, jovens que estavam se desviando, se afastando para o caminho de droga. Eu trouxe tudo para perto de mim. São leais e obedientes. Não pensa que Deus, quando projeta você, ele vai deixar você se decepcionar, não. Botei eles cumprem a obrigação, brigam para trabalhar, ficam ligando, poxa, já vai hoje e tal. E 3 dias atrás eu vi um mineirinho, rapaz, que ele me contou a vida dele hoje de manhã, 6 horas da manhã. Eu mandei ele vir trabalhar ontem e hoje, mas hoje também. Ele virou para mim, Sérgio, olha como é que Deus cuida. Família toda, cracuda, pai morto, mãe morta, vendiam tudo dentro de casa para comprar crack. Ele veio para cá, saiu de Minas, sem base nenhuma. Estava sendo, Sérgio, explorado na praia, ganhando R$ 20 para trabalhar o dia todo na praia, ainda trabalhar numa barraca à noite. E dormia na barraca. O cara mandava ele dormir para estar no outro dia na praia. Nessas festinhas de rua, ele ia também atender. Eu encontrei ele e falei, rapaz, você vai trabalhar para mim, hein? Estou vendo que você é muito esforçado. Passou os dias, o patrão dele, ele foi pedir o dinheiro do pagamento, o patrão dele falou, não, você não vou te dar nada, não vendi nada e tal. Ele falou, então não quero trabalhar, não, pode ficar com o dinheiro que você tem meu, não quero mais trabalhar. Foi me procurar, Sérgio. Aí me procurou, eu botei ele, Sérgio,
Primeiro pagamento dele, eu falei para ele, ó, eles trabalham das 6h30 da manhã, porque está em baixa temporada, 6h30, e vão até 9 horas. Eu falei, ó, vou te dar R$ 100, e quando vou ver que você vai aguentar o trabalho, vai ver que se adaptou, eu vou passar a te dar R$ 120. Sérgio, eu só tinha uma nota de 200. Aí ontem, Sérgio, eu fui, dei R$ 200 a ele, Sérgio, 9 horas, um pouquinho, chega a 8h51. 5, eu já estava em casa, eu dei 200 a ele. Serginho, a fisionomia do rosto dele, cara, quando eu dei aquele 200, não tem dinheiro que pague. Rapaz, ele ficou olhando para mim, papai, me perguntando se era aquilo tudo. Mas, vem cá, eu sei que eu vou ter que trabalhar, mas é isso tudo mesmo, Sérgio, porque estava sofrendo, Sérgio, sofrendo. Aí chegou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que ele falou para você? O que ele comeu? Pegou o dinheiro, Sérgio, ontem, comprou um hambúrguer e um Guaravita. Falou que estava com maior vontade de comer um grandão, baratinho, R$ 12, falou para mim. Sérgio, agora eu vou entrar na palavra que eu quero deixar para vocês. Tudo isso aí, Sérgio, tudo isso que eu contei não foi para me engrandecer, porque todas as minhas conquistas, tudo isso se ofusca, perde total valor diante do sacrifício de Cristo na cruz e o que ele tem feito por nós. Não adianta eu contar aqui que eu sou o melhor do mundo, que isso perde totalmente o valor. Tudo que eu conquistar, nada se compara ao amor de Cristo. Eu quero dizer que a minha preocupação, eu me lembro que a Isabelle, quando era pequena, o Ari e eu sempre observamos a Isabelle e falávamos assim: por que as crianças disputam a Isabelle? Eleazar, tem alguma coisa nisso? Ela é disputada pelo Misael, pela Rebeca, pela Aline. Todos queriam ser amigos da Isabelle. A Isabelle e o Ari falavam assim: chegou a Isabelle e pronto, chegou tudo para eles. Eles iam tudo em cima da Isabelle. Aí eu falei: Ari, eu vou muito querer ver, cara, o que a Isabelle, o que é esse mistério que a Isabelle tem? Quando ela crescer, o que ela vai ser? Hoje a Isabelle é uma engenheira. Mas, Isabelle, saiba você que Deus tem um plano preparado na tua vida, minha filha. Essa recepção que você tinha, que chamou a minha atenção e a atenção do Ari, isso não é para a vida secular, não. Isso é para o mundo espiritual. Porque as crianças disputavam e brigavam. Me lembro Rebeca brigando com Misael para ficar mais próxima. A Isabelle ainda pequena, mas ela dividia ali um pouquinho para cada um, queria. E Daniele cantando, fazendo um dueto com a Aline, que eu me lembro que o pastor Paulo foi, tadinha da Aline, chamou a atenção. Não tenta abafar a voz da tua companheira, não. Deixa ela cantar também, tadinha. Falou assim: Rodrigo, não vou deixar o lobo te pegar. Gabriel. Então você vê o tamanho do chamado de vocês. Misael cantando numa vez na Santa Ceia do Senhor em Rocha Miranda. Eu vi a igreja incendiar com o poder de Deus. O pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. Eu nunca vi a igreja tão alegre como naquele dia. Tudo isso é um chamado. E eu quero ler a palavra aqui, fazer um resumo agora de tudo que eu falei, baseado aqui na Bíblia, para que você não cometa o erro que Jesus, através de uma palavra, falou para os homens conhecedores do Evangelho, que ensinavam, pregavam, tinham responsabilidade grande na obra de Deus. E eu, antes de ler, só queria cantar um hinozinho com a minha esposa. E eu peço a Deus que fale muito no coração de Isabelle, Daniele, Rodrigo, Manuela. Ah, Manuela, eu me lembro lá em Itaipuaçu, quando eu assustei ela, que eu pensei que o pai dela e a mãe dela ia ficar muito bravo comigo, eu vendo o temor dela com Deus, ela falando: Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Eu assustei ela com Djalma. Tudo pessoas que foram separadas. Eu vi o temor estar lá. Vocês vão sempre fazer diferença. Não adianta esconder uma luz embaixo da mesa.
Não adianta, vocês vão sempre aparecer querendo ou não querendo. Eu quero cantar esse hino e daqui a pouquinho, Beth, eu vou fazer a leitura aqui só da palavra para complementar tudo isso que eu falei. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Agora eu quero ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, o versículo de número 25 ao 37. São Lucas 10, 25 a 37. Uma parábola bem conhecida é o bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar-se a si mesmo, disse-lhe a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e espancaram, se retirando, deixando-o meio morto. Você vê a situação que estava esse homem. Você vê que a palavra de Deus quis frisar aqui meio morto. Não era um probleminha, uns arranhões fácil de resolver, não. O homem estava à beira da morte. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual vê-lo passou de largo. Vamos ver quem é o sacerdote aqui rapidamente? Qual é o dever dele? Qual é a função de um sacerdote? Bota lá, através da Bíblia, o que a Bíblia fala. Bota no teu zap. No zap. Sacerdote, vou ler aqui para vocês. Ó. A principal função do sacerdote era servir de representante de Deus junto ao povo, ao mesmo tempo em que também era representante do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. Logo, basicamente, o sacerdote, de fato, era um tipo de mediador entre Deus e o homem. Aí o que a parábola diz, o próprio Jesus diz, olha como é que Jesus aqui pode-se dizer que pegou pesado, né? Ele foi lá no homem que estava responsável em ensinar, representar Deus e representar o povo perante Deus. O sacerdote passou de largo. E, de igual modo, também um levita. Rapaz, levita, só eles poderiam carregar a arca. Olha como é que esses homens eram consagrados. Chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Vamos ver quem eram os levitas. Os levitas eram guardiões do culto a Deus, aqueles que deveriam zelar pelas coisas do Senhor. Eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo, servindo como protetores dele. Se fosse preciso, ele
um levita daria a própria vida para proteger o tabernáculo. Aí Jesus disse que, vendo aquela situação complicada, do qual eu quero dizer para meus sobrinhos que a vida de vocês inteira vai ser feita de decisões. Não tem saída. E decisão é algo difícil de tomar. Quando surgia problemas que eu tinha que tomar decisão, eu orava, pedia a Deus direção, sinal, porque toda decisão é muito difícil. E a vida de vocês vai estar pautada nisso aí, em decisões. Vocês têm que tomar decisões certas, para que vocês não sofram as consequências. E aí, quem vocês vão recorrer? A Deus. Sempre falei, Senhor, me dê um sinal. Não tome nunca uma decisão na flor da ira, da raiva, de uma discussão. Se segure, pense sempre assim, não, amanhã eu respondo, tarda a responder. E guarde isso, porque decisão, vocês vão ter que tomá-las a vida inteira. A vida é feita de decisões certas e erradas, mas vocês têm aquele que pode orientar vocês para tomar decisões certas. Eu quero ver muita prosperidade de vocês, eu quero ver vocês irem muito mais longe do que foi eu, do que foi Sérgio, do que foi Ari, Beth, Vera, mas não é na vida secular somente, não. É na vida espiritual. Sérgio foi dirigente de departamento dos varões, dirigiu varões. Sérgio visitava todos os irmãos, qualquer um irmão que estava doente no hospital, eu me lembro, Sérgio estava disposto a ir lá. E ele disse para mim que era a obra que ele gostava mais. Estou mentindo, Sérgio? Ele falou que gostava. Então, todos nós fizemos uma parte. O Ari foi um dos maiores pregadores para mim. Pode falar. Engraçado, né? Você falou isso hoje e o pastor falou isso na igreja. Eu estava querendo visitar um rapaz no hospital. Eu falei, Solange, hoje eu tenho que ir lá. Foi a resposta do pastor. E eu fui lá, fiz o apelo, orei e é gratificante essa obra. Não para me engrandecer, porque Deus manda e a gente tem que ir. Foi obedecer à voz do Senhor. Ir, orar. Ele aceitou Jesus, ficou cego. A doença está cegando ele, a diabetes, mas eu creio que eu saí de lá e a vitória está na vida dele. Creio que ele vai sair de lá curado, porque eu preguei um Deus que cura, salva e liberta. Amém. Então, meus sobrinhos queridos, minha irmã Beth, eu quero dizer que ali estava um sacerdote, um levita. Já falei a função desses homens de Deus. O que eu quero preparar os nossos sobrinhos é para vocês. Olhem a vida daqueles que estão liderando vocês dentro da igreja. Olhem para a vida deles e vejam se condiz com que tudo aquilo que ele está pregando. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre alertar vocês. Porque Jesus tomou aqui, no versículo 33, e disse, mais um samaritano. Os samaritanos, todos vocês já sabem, já conhecem muita passagem. Jesus sentado junto ao poço, a mulher samaritana está lá pegando água, e Jesus pede água justamente à mulher samaritana, e ela diz a primeira coisa, como tu, sendo judeu, pede de mim de beber, que sou samaritana. Havia aquela rivalidade, eles os judeus consideravam os samaritanos impuros. Mas Jesus, como não faz acepção de pessoas, tomou logo quem? Um samaritano. E esse samaritano, olha as qualidades deles. Nós vamos ver aqui no versículo 33. Que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Meus amados irmãos, se você vê o maior teste que o Espírito Santo está ainda habitando dentro de você, que você é o templo do Espírito Santo, se você vê uma pessoa numa situação deplorável, que eu tenho certeza que todos vocês sentem isso, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus, e dá uma pontada lá dentro do teu coração, você olha logo, você faz logo aquela reflexão da sua vida, do conforto, e aquela pessoa não tem nada. Se aquela dor sumiu da sua vida, você precisa rapidamente se entregar novamente para Cristo e começar tudo de novo. Porque isso se chama compaixão. Compaixão.
substantivo feminino, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Isso se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que sentir esse impulso e sentir essa ternura. E ali Jesus cita justamente um samaritano que despertou de íntima compaixão e aproximando dele, atou-lhe as feridas, deitando azeite, não poupou recurso, deitando azeite e vinho, então pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, outras traduções aqui falam, 2 denários, que custa 2 dias de trabalho, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo que ele demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu observei aqui, esse homem tinha crédito, esse homem era correto. Eu quero que meus sobrinhos levem isso como uma grande qualidade, que meu pai deixou isso para mim. Meu pai bebia cerveja, caía no chão, mas, meu Deus, sempre falou para mim, meu filho, não pegue nada de ninguém. Tudo que você comprar, pague. E se prometer de pagar, pague. Não fique devendo nada a ninguém. Honre a tua palavra como bom pagador. Eu vejo aqui que esse samaritano, Jesus escreveu e relatou isso porque viu nele que ele era correto. Não poupou dinheiro, não poupou esforços, e tinha crédito na estalagem, porque ele falou, se ele gastar mais na volta, eu pago. Quem faz isso é porque tem crédito, é um homem que anda correto. E aí vem o versículo 36. Qual, pois, e disse-lhe, cuida dele, que eu te pagarei na volta. Aí Jesus continuando falando, qual, pois, desses 3 pertence, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz o mesmo da mesma maneira. O que eu quero dizer, meus sobrinhos, que como eu falei aqui no início, eu aprendi com aquele homem, pastor Pedro Teodoro da Silva, nos ensinou, carregava cano nas costas, que eu tinha nessa época um carro utilitário, e falei para ele quando ele passou, mas era um fardo, não era um caninho, não era porque me marcou, não era um cano de 100 milímetros, era aqueles canos de esgoto, mas não era um zinho, não. Ele tinha mais de 60 e poucos anos. Ele fez um fardo, Sérgio, um amarrado na frente e atrás, e jogou nas costas dele. Nessa época, a igreja de Rocha Miranda, 475 membros. E eu parei, ele, pastor, eu olhei, eu morava na beira da rua, pastor, o senhor está carregando esses canos todos, eu com o carro aqui utilitário? Não, meu irmão, eu sei que você está ocupado com o seu trabalho aí, eu trabalhava de mecânico em casa, mas, pastor, a igreja tem condição de pagar um frete, pastor. Por que o senhor não? Eu poupei o dinheiro da igreja, a igreja está em obra, mas e a casa de material de construção? Ela não entrega, não? Por que ela fez o senhor carregar isso tudo nas costas, esse fardo enorme? Não, é porque, meu irmão, o preço era X, eles entregando. E se eu levasse, era X. Aí, olha só quanta coisa eu poderia comprar mais para a igreja. O que eu quero deixar para vocês é isso aí. O bom samaritano, a parábola de Jesus, deixou bem claro que os que estavam ali, que tinham estampado aquela figura de líderes religiosos que aprenderam, que tinham a lei ali, Jesus abateu eles dizendo que aquele homem, que ninguém sabe até hoje o nome dele, qual a religião, ele encontrou e fez o papel dele. Eu estou fazendo meu papel lá na praia. Qualquer trabalhador da praia pode chegar lá e perguntar isso em qualquer canto. Que queira trabalhar na praia, nunca vai faltar gelo. Não tem sempre gelo. Mas eu não tenho dinheiro, vou te pagar daqui a 2 dias, 2, 3. Aquele homem, Sérgio, aquele que vendeu coco quando eu cheguei em Cabo Frio, que ele me dava coco,
que era um milagre, né? Minha conta já estava em R$ 1.500. Eu falava, Russo, eu posso pegar mais coco? Pega. O que ele viu em mim? Ele viu o Eleazar? É o Espírito Santo de Deus e ele foi. Eu paguei esse homem todo e hoje, Serginho, sabe qual é o meu privilégio? Ele compra meu gelo e compra em grande quantidade. E toda hora eu falo para ele, quando dá 10, 12 caixas, eu falo, não, Russo, paga só 10. Lembra da época que eu estava te devendo? Ô, Russo, quantas caixas tu pegou? Não, não, chega de cortesia, eu quero pagar, senão eu não vou pegar mais. Não, eu não me esqueço, não. Você me ajudou, rapaz. E hoje ele é meu comprador e vende muito gelo. Passou a vender meu gelo. Aí ele falou, engraçado, Eliezer, depois que você botou essa máquina, eu tenho minhas vendas só estão aumentando, aumentando. Hoje mesmo eu deixei para ele quase 30 caixas de gelo. Quase 30 caixas de gelo ele vendeu num dia só. E ele, eu boto o gelo para ele a R$ 12, ele vende um baldinho de gelo por R$ 7. Olha quanto ele faz, dá 5 baldinhos uma caixa. Olha só, 7 vezes 5, 35. Ele paga 12 e vende a 35. Vendeu hoje mais de 30 caixas de gelo. Mas um homem bom está ali. Ajuda também, ajudador de todo mundo. Pessoal, meus queridos sobrinhos, minha irmã, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que Rodrigo, como tem posição também de comando, de liderança, lá dentro do quartel, onde eu também pude participar na FAB, eu tenho certeza, Rodrigo, que você vai ser justo nas suas decisões com seus subordinados. Você vai ser aquele homem de visão quando mandar aquela tarefa, aquela pior que seja, que são as melhores, Rodrigo. Aquelas mais dificultosas, que ninguém quer. Aquela que você vai fazer mais perfeita possível. Da mesma maneira, Isabelle, com seus projetos, aquele mais difícil, que precisa de mais cálculo, que ninguém quer botar a mão, você vai sair muito bem. E Daniele, que é o nosso orgulho, que hoje ela lidera a posição de capitão, que todos nós, Daniele, somos orgulhosos. Seus sobrinhos, seus primos, todos eles gostam de ver que você estampa uma humildade que chama a nossa atenção. Eu nunca vi você se engrandecer daquilo que você é. E o Ari não pensa, não, mas ele sempre fala em você, ele fala assim, porque o Ari foi praça no quartel, e ele fala, Eleazar, eu acho que a Daniele, ela não sabe nem o que ela conquistou. Eleazar, ela é uma capitão, Eleazar, eu sei o que é, eu sei a autoridade. E ele fica falando daquele jeito, e falando assim, rapaz, eu fico bobo, a Beth fica ali, ela nem sabe o que a filha dela sabe. Mas isso tudo, Daniel, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Felipe, engenheiro lá na Inglaterra, ah, meu Deus, tem o Misael, meu Deus, um dia desse servindo comigo coco, cerveja, refrigerante na praia. Hoje ele passa de bote, aí fica lá, pai, aí liga para mim, olha aí, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no mar, estou aqui do lado de cá. Onde tu está? Vai para o bombeiro para me te ver. Isso daí é só Deus que faz. Só Deus. Tem a Sarinha, que é a minha ajudadora, a minha filha amada. Tem a Manuela, que comanda um barco gigantesco, que às vezes eu escuto várias histórias de pescadores aqui. Meu Deus, o mar é uma coisa assim assustadora. E eu falo sempre para eles, poxa, eu tenho uma sobrinha que está no meio de um navio mercante, lá no meio do mar, dias e dias navegando. O Gabriel, Daniel, o advogado da família, que é mais bênção do que isso, cantava lá no grupo, ele e Pipe, sempre os dois juntos, lá no final. A fileira deles era lá no finalzinho do banco, eu não esqueço, eu olhava e vi os dois lá. Daniel, hoje um advogado bem-sucedido, Deus tem abençoado a vida dele, juntamente com a esposa, Mariana. E é isso que eu tenho, esse orgulho, o meu genro aqui, que é meu amigão, a minha nora. E o que eu deixei hoje para vocês são palavras simples, mas eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença quando vocês olharem com aqueles olhos assim, ó, aí para tomar uma decisão. Todos vão pensar que vocês vão agredir, que vocês vão massacrar os subordinados, e vocês vão vir com uma sabedoria de Deus e vão contornar a situação de uma maneira maravilhosa. E vão sempre estar em posição de destaque, vão sempre ser escolhidos. Algum serviço que a pessoa precise, um líder precise de confiança, vai procurar vocês, que ele sabe que vocês vão tomar a decisão certa. Eu agradeço, Beth, muita oportunidade. Paulinho também, fico muito satisfeito de estar aqui me ouvindo, Paulinho. Você é meu amigão.
Deus continue sempre te abençoando, meu amigo. E a minha irmã Érica. E eu agradeço a oportunidade, a Vera, minha irmã, que deve estar ouvindo também, a vovó, minha avó amada, minha mãezinha querida. Eu agradeço muito a oportunidade que você me deu, me confiou, minha irmã. E eu agora só quero ouvir. Daqui para frente não vou falar mais. Tudo que eu tinha de falar eu já falei. Agora eu quero ouvir muito a Isabelle, quero ouvir muito a Sara, quero ouvir Slavson. Ah, e eu esqueci de falar, esse homem, Sérgio, que eu botei aqui, é da Igreja Batista, Sérgio. Toca guitarra, toca bateria e violão. Beth, já sabe, culto de ação de graça, já vamos convidá-lo. É um músico da casa do Senhor. Então, eu quero agradecer vocês. Olha, eu vou confessar aqui para vocês, eu oro muito mais por vocês do que por qualquer um. Às vezes eu esqueço de orar pelo Sérgio, esqueço de orar pela Vera, mas vocês eu não esqueço. Eu oro muito por vocês, que eu sei o caminho que vocês ainda vão ter que trilhar, os livramentos de Deus na vida de vocês, entendeu? E eu me preocupo com vocês. E eu oro, sempre peço, Senhor, livra ele dos homens maus. Nós estamos vivendo um dia difícil, existe mesmo. Hoje eu estou na praia, vejo, existem homens maus que só querem o mal da pessoa. Eu não falo mal de inveja, não, de estar disposto a ceifar a vida, estar disposto em assaltar, estar disposto em causar um dano à pessoa. Então eu falo, Senhor, livra meu sobrinho dessas pessoas. Vocês sabem muito bem que aqui em Cabo Frio, no Boulevard Canal, por causa de uma vaga de carro, uma família foi destruída. Um jogador de basquete quis encaixar na vaga na frente de um jovem, morador de Cabo Frio, um esportista, um jogador forte, quis botar, ele foi dando a ré, o cara veio e encaixou na vaga. Ali surgiu uma discussão. Esse jogador foi, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça do jovem. Na cabeça, no Boulevard Canal. A família, Sérgio, quando chegava na nossa barraca, só chorava. Foi destruída, a casa foi vendida, venderam tudo, foram embora. Acabou com eles. Então, que a graça, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue dele esteja na vida de vocês, livrando desses homens maus. Deixa eles seguirem o caminho deles. Vocês têm outros propósitos. Eles desafiam, eles nos humilham, eles querem ser sempre mais valentões, mas vocês são de Deus. Vocês estão para cuidar do outro lado, o lado espiritual. Deus confiou isso na mão de vocês e vocês não podem ceder isso, porque o Sérgio, com toda a idade dele, eu, com toda a minha idade, com pouca instrução que nós temos, nós resistimos. Então, eu não aceito que vocês venham se perder a cabeça em algum evento desse tipo. Eles estão aí, querendo ceifar vidas mesmo. Eles falam, eu estou disposto a tudo. Eu vou para tudo ou nada. Eu não aceito desaforo. Mas vocês não. Vocês são de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus está sobre a vida de vocês. Vocês vão fazer diferença de outra maneira. É na hora de uma decisão. É na hora de uma liderança. É na hora de comandar. Aí que vocês vão ser valentes e vão fazer a diferença. Eu agradeço, Beth, muita oportunidade. E Solange e Sérgio, estou com saudade de vocês. Quero muito receber o filho de vocês, o Felipe, na minha casa, juntamente com o Daniel, com a festa que eu fiz daquela última vez que ele esteve aqui, fiz um camarão. Fala aqui para ele que vai ser 10 vezes mais. 10 vezes mais. Tá bom, gente? E estou programando um grande culto de ações de graças. A Bárbara não admite que esse culto seja um cultozinho só. Ela quer uma festa que tenha bolo, docinho, janta. Bolo da Solange. Então, eu quero dizer o melhor da família. Que nós estamos juntos. Nós somos uma família de chamado e estamos juntos. Me perdoe se às vezes eu não compareço, que se às vezes eu não estou presente, mas eu estou cumprindo esse pouco tempo que eu tenho ainda ali para trabalhar, Sérgio, que quando eu me aposentar, Sérgio, Sérgio, a minha vida vai ser para Cristo, Sérgio. A minha vida vai ser com meus irmãos. Vai ser todo dia jantar na minha casa. Eu não quero mover mais uma palha. Toda vez que eu levanto de madrugada, eu falo, Senhor, o meu dia vai chegar.
Eu vou, quando eu quitar a minha casa, botar tudo em ordem, minha casa reformar, Senhor, não quero mexer mais uma palha, eu quero receber meus sobrinhos, eu quero fazer festa, eu quero ficar com eles a noite toda, eu quero, Rodrigo, virar! Eu quero virar! Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço essa oportunidade, Beth. Maravilhosa. A paz do Senhor para todos vocês. Misael, pode falar, Misael. Queria falar que ele lutou tanto assim, aí daqui a pouco vai gastar tudo com a festa do Felipe. Vai voltar de novo. Tô brincando, eu queria agradecer meu pai. Meu filho tá dormindo aqui atrás, aqui, ó. Mas queria agradecer a ele e dizer que essas palavras realmente tocam a gente, né? Me espelho hoje no exemplo de vida que eu tive, né? Por vários anos. Eu falo isso com meu pai que na dificuldade, às vezes que eu passo assim com a minha esposa, eu falo com ela, pô, Zé, mas esse mês tá um apertado, esse mês a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí eu me lembro que meu pai sempre falou isso, ele falou, vamos orar que Deus vai livrar a gente desse pecado e nunca faltou nada. Realmente, tudo que meu pai, uma coisa que eu sempre falo até com meu pai, eu falo isso também, eu falo, pai, o incrível é que nunca Deus deixou faltar nada. A gente nunca foi preciso mendigar o pão, mendigar nada, porque ele é justo nesse detalhe, ele realmente faz diferença. Que ele chega lá e fala, não, o mínimo você não vai precisar pedir, porque eu vou providenciar das formas mais diversas que ele faz, mas ele providencia. E ele tem feito isso na minha vida, tem feito isso na vida da minha irmã, de todos nós aqui. E o exemplo de vida que meu pai passou para mim é surreal. Eu não tenho nada a falar. Só agradecer mesmo, porque eu vivenciar esses momentos, como eu fui lá na outra casa que a gente chegou lá, eu chorei mesmo. Eu sentei lá, me emocionei muito com a minha esposa, porque ali foi muito difícil mesmo, aquela parte ali. E aquilo dali eu levo pro resto da vida. Porque só o que a gente passou lá, o que a gente passou lá é que a gente vai lembrar do que é o que a gente conquistou hoje. Hoje ver meu pai assim, eu falo com meus colegas que meu maior orgulho no meu trabalho é ver que meu pai hoje tem um emprego dele independente, não precisa sacrificar naquela areia, viver em cima de uma moto. Hoje eu olho assim, fui no hospital outro dia, um colega meu se acidentou, a gente foi lá de moto, eu olhei aquilo. Aí, pô, tratamento da Marinha, né? Totalmente diferenciado, tem todos aqueles médicos, tudo preocupado com ele, tudo mais. Eu lembro logo do acidente que meu pai teve, que eu falava, caraca, meu pai não tinha nada. Ainda tendo que sustentar ainda uma família, ainda se acidentou, ficou meses parado numa cama sem saber o que fazer. Hoje eu olho minhas dificuldades e eu vejo, cara, não é nada, entendeu? E cada vez que a gente olha, eu leio a Bíblia, eu tenho lido a Bíblia várias vezes, essa passagem que meu pai falou sobre o bom samaritano, esse sacerdote, os levitas. Eu tô lendo o Êxodo no momento e eu via que Moisés, quando voltou do monte, Deus mandou para ele separar os homens fiéis a eles. E as primeiras pessoas que ele chamou foram os levitas, porque eram os únicos que eram confiáveis entre aqueles povos de Israel. Então, assim, a importância dos levitas, né? Os sacerdotes, que eram apenas os filhos de Arão que podiam entrar dentro da tenda, ou seja, era super selecionado. Então, o sacerdote era realmente uma coisa muito importante. E eles não tinham a visão de que um bom samaritano teve, que era esse testemunho. Muitas das vezes a gente olha para as pessoas ao lado e fala, aquele pastor, nossa, aquele pastor ali está olhando tudo, aquele presbítero, aquele evangelista, aquele missionário que é internacional, que faz isso e aquilo. Mas às vezes o irmãozinho que está lá no canto, no fundo, que toma conta da igreja, fez um bem bem maior do que qualquer um desses homens, que era às vezes ajudar um necessitado, ajudar alguém, dirigir uma palavra importante para aquela pessoa. Essa palavra realmente essa palavra realmente é muito comovente e mostra realmente para a gente abrir nossos olhos ao redor, né? E é bom a gente sempre estar exercitando isso mesmo, olhando as pessoas ao lado, ver quem está precisando. E é isso. Agradeço aí, pai, pela palavra e vamos lá. Só não torra tudo na festa do Felipe. Eu sei que vai ser uma festa de arromba, mas vai ser. Falaram que não vai ter limite, mas vai ser maneiro. Ô, Misael, o que aconteceu quando você estava pintando a janela da nossa casa e tinha um maior festão em frente?
naquela casa Não, eu lembro disso como se fosse ontem. Por incrível que pareça, tá? O Gisele foi lá comigo, foi eu, Pedrinho e Gisele na bicicleta. Aí eu falei, Gisele, é aqui, ó. Hoje a rua é até asfaltada. No final da rua não tinha nada. Agora tem uma mansão grandona, tudo bonitão lá, né? Antigamente não tinha nada. Eu falei, Gisele, essa casa aqui era só eu, meu pai e mais ninguém. Não tinha mais ninguém nessa rua, era tudo deserto. Tudo de poeira, minha mãe cansava de lavar aquelas roupas dela, ficava tudo sujo de poeira, o móvel tudo cheio de poeira. Aí eu lembro que um dia, a Gisele não sabia dessa história, né? Ela só ouviu a Sara brincando, contando, mas ela não sabia. A janela é a mesma janela até hoje, naquela casa. E aí a gente pintando a janela, o papai falou, mas ela separa a janela aí que a gente vai pintar. Disse que tava passando um monte de gente na cavalgada, cheio de gente com cavalo, vindo que era 7 de setembro. A gente tinha acabado de chegar aqui, aí o pessoal com dinheiro, né? Tu vê que o pessoal tinha aqueles cavalos bonitos, tudo bem vestido. Aí um monte de cavalo passando na janela cai na rua. Aí eu pensei, caramba, cara, a gente não tem dinheiro pra nada, a janela ainda quebra. Aí eu olhei aquilo e eu. E detalhe, meu pai tinha me dado essa missão, falou, pô, Mizel, só pinta a janela. E eu ainda quebrei a janela. Aí eu falei, caraca. Aí, na verdade, ela só tinha se soltado mesmo, que ela tinha caído, mas não quebrou, graças a Deus. Mas foi isso, ali são muitas histórias de vida que a gente passou ali, ele foi um marco na minha vida, na vida dos meus pais. Mas, como meu pai falou, nada vem de graça, né? Tudo tem um preço. E quanto maior a vitória, né? Maior é o seu preço, maior a sua luta, né, para conquistar. Ninguém conquista um reino sem passar por grandes batalhas, ninguém faz um marco na história por não fazer nada, entendeu? E agradeço a oportunidade aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eleazar, meu irmão querido, que coisa maravilhosa poder te ouvir, ministrando essa palavra tão abençoada do céu, esse testemunho de vida tão edificante para todos nós, né? Como teu testemunho de vida grita, né? Como teu testemunho de vida, você talvez não saiba, mas o teu testemunho fala muito alto, em todos os nossos corações, né? A gente reclama porque a gente quer te ver assim, perto. A gente quer ouvir você contando as maravilhas, como eu ouvi você contar da ratazana que Deus mandou para desentupir, né? Deus ordenou aquela ratazana para desentupir ali a tua fossa ali, a caixa de gordura, né? Na época. Então são essas coisas maravilhosas que a gente vê Deus realizar na tua vida, que traz edificação da nossa fé. A gente reclama, Eliezer, por isso, que a gente não quer te ver longe, a gente quer te ver perto, a gente quer te ouvir, entendeu? Como Ari, meu Deus, Deus sabe o meu coração, como eu desejo ouvir, né, as mensagens que Deus colocava no coração do meu irmão, como edificava a minha fé, como me fez crescer espiritualmente. E eu sinto falta disso. E eu sei que Deus está realizando na nossa família essa graça, né? Gente, isso é a graça de Deus que está sendo transbordada na nossa família. Como Eleazar disse, nós temos um chamado que começou lá com o vovô e a vovó Elisa, e antes dele, né? Que a geração da vovó Elisa, todas serviam ao Senhor. Então, são gerações que não vai se quebrar, não vai ser anulada, não vai se exterminar na terra. Nós vamos ter essa sequência e Deus está realizando essa graça de nos levantar, né? De levantar a gente nesse tempo. Por quê? Porque o tempo de cantar está chegando, né? O tempo de cantar, irmãos, está chegando para a nossa família. Nós vamos sim adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, Eleazar, pela tua vida. Sinto falta do Daniel, não sei se Daniel ainda está viajando, estou sentindo falta dele. Glória a Deus nessa live, sentindo falta de tantos outros que ainda não puderam estar aqui. Mas domingo que vem nós estaremos aqui e quem vai estar trazendo a palavra vai ser a Isabelle,
Glória a Deus. Isabel vai estar ministrando de todos os sobrinhos, falta ela. E eu sei, olha, irmãos, essa Bíblia aqui que vocês estão vendo aqui, essa Bíblia aqui é da Isabelle. Irmãos, tem ações da Isabelle aqui nessa Bíblia que eu olho, eu não arranco nenhuma página, nenhum papelzinho que ela botou aqui. Pregações que eu, quando leio, eu me alegro, eu sinto a presença de Deus, eu fico, Deus, quando que você vai, Senhor, quando que tu vai usar minha filha para falar tudo isso que tu colocou no coração dela? Tá aqui, filha, tua Bíblia, com as tuas anotações, com as tuas pregações. Então, domingo que vem, quem vai estar ministrando a palavra será a Isabelle, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando, nós vamos estar continuando nesse propósito, nessa caminhada de estarmos juntos aqui para a glória de Deus, e o inferno será derrotado, já está derrotado na nossa família, porque a nossa família pertence aos céus, pertence a Deus, e a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Então, como a Isabelle irá pregar no próximo domingo, é hoje ela quem agradece a Deus por essa live, por esse momento de oração. Tá bom, O Isabel? Sérgio não quer falar nada, não, Sérgio? Sérgio vai quer falar. Quer falar, Sérgio? Não, ele Sim. estendeu. Ah. Não, quero sim. Eu quero dizer, Eleazar, que hoje você se saiu como aquele irmãozinho que sentou lá no final do culto de uma igreja tipo Marechal Hermes, lá no último banco. E o pastor presidente chegou, você hoje vai trazer a palavra. E Deus te usou poderosamente. Estou Amém. muito feliz que você falou realmente para os nossos filhos, nossos sobrinhos, que são a nossa herança para nós. Agora eu quero contar um detalhe pequeno, rápido, que você não contou, que eu conto para muita gente. Quando você foi para a praia, não vendeu nada, e o carrinho pegou o teu pé e rasgou o teu pé. Aí a Bárbara falou, Jesus, me leva, mas leva meus filhos também, Jesus. Mata todo mundo. Tá bom. Mata Você não lembra disso, gente. Meu Deus do céu. Deixa pro meu dia, Sérgio. No meu dia eu vou pegar. Bárbara. Vai chegar teu dia, você vai pregar também. Solange também. Tá fazendo a volta, né? Começou comigo. E depois, até chegar em mim de novo, ainda vai levar um tempinho aí, porque ainda falta muita gente para pregar. Então, Isabelle vai estar agradecendo a Deus. Espera aí, Beth, deixa eu só falar aqui rapidinho. Quero ver o Fábio falar. O pessoal não tá prestando atenção nas mãozinhas levantadas, não. Tem que Cadê a prestar regra? atenção A aí. regra da mãozinha acabou, Tem pô. mãozinha do Rodrigo. Ah, não. Ô, Eleazar, mundo- parabéns aí pela palavra. Obrigado. Muito legal mesmo escutar mais um pedacinho da tua história, da tia Bárbara aí, do Misael, da Sara. Pô, é legal pra caramba ver, assim, a evolução de tudo isso aí, contada em detalhes, né? E isso aí a gente vê a mão de Deus realmente agindo. Mas o que eu queria comentar aqui é que às vezes eu fico perguntando, caramba, cara, pô, será que semana que vem eu vou conseguir participar da live? Aí a Beth vai lá e chama mais um. Aí a gente fala, caramba, essa eu não perco, essa eu não perco. Aí eu já tô umas 5 semanas assim, pensando, pô, semana que vem eu acho que não vai dar, não. Aí ela chama mais um, eu falo, caramba, essa eu não perco de jeito nenhum. E agora a Isabelle, mais uma vez, eu não perco de jeito nenhum também. Glória a Deus, é isso mesmo, gente. Deixa Deus trabalhar no nosso meio, deixa Deus falar do jeito que Ele sabe fazer. É Ele quem usa, é Ele quem escolhe. Então, Deus está fazendo do jeito dele. Eu oro a semana toda, eu fico, Deus, essa live é tua. Deus, toma o primeiro lugar, Senhor, trabalha nos corações, Senhor. E Deus, verdade. Quando eu chego aqui, irmãos, eu fico aqui uns 15 minutos antes de acessar o link, eu fico aqui, irmãos, Deus, o Espírito Santo de Deus já começa a quebrantar meu coração de uma maneira que eu fico assim, Senhor, eu não vou conseguir falar, Senhor, eu não vou conseguir cantar, porque o Espírito Santo de Deus é real.
né, real no nosso meio. Então, sinta Deus na sua vida, porque verdadeiramente Ele é o Deus de longe e é o Deus de perto. O Deus que eu estou sentindo aqui, eu tenho certeza que vocês estão sentindo aí, porque é essa graça maravilhosa, essa graça de Deus que está sendo derramada. Isabelle, pode agradecer a Deus. Tá bom, mãe, vou começar aqui a oração. Gente, eu tenho muita vergonha, vai ser um desafio para mim, mas tudo bem, vamos lá, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, em Teu nome reunidos. Deus, muito obrigada pela presença de cada um aqui, essa união, Senhor, essa força, palavra abençoada que o Senhor deu hoje, Senhor, isso tudo é para Te engrandecer, Senhor, para engrandecer o Seu nome, para Te adorar, para Te servir, para sermos cada vez mais unidos e fortes, Senhor, na Tua presença. Eu sou muito grata por cada pessoa que está aqui, amo muito todos vocês, e a gente está unido em amar a Deus, em servir ao Senhor e servir o seu propósito. Quero desejar uma semana abençoada. Senhor, nos ajude a ter uma semana abençoada de trabalho, uma semana abençoada de oração, uma semana abençoada de união e de cumprir novamente o seu propósito, Senhor, e de viver mais uma vez a sua palavra, Senhor, mais uma semana de bênçãos e de prosperidade na nossa vida, Senhor. É o que eu te peço. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até hoje. Somos todos vitoriosos. Todos tivemos uma trajetória vitoriosa até aqui e somos muito gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, para encerrar, nós vamos cantar o nosso hino, né? A Daniela, eu acho que ela tá doida para falar, velho. Deixa ela falar alguma coisa, tenho certeza, cara. Ela Quem? não quer passar. Daniela, o que você quer falar, Daniela? Dani. Daniela não gosta de ficar sem falar, não. Sai o microfone, Dani, microfone. O negócio do microfone até sumiu aqui, não estava conseguindo achar. Não, primeiro eu queria falar que o hino que o tio Eleazar e a tia Bárbara cantaram, esse hino, Deus colocou no meu coração a semana inteira. Eu ouvi esse hino a semana inteira e eu ainda pensei, vou mandar para minha mãe, para ela abrir a live cantando esse hino. Mas eu falei assim, não, deixa que Deus coloca no coração dela. E aí, quando o Senhor começou a cantar, eu falei, meu Deus, é de Deus mesmo, né? A gente precisa desejar retornar todos os dias a esse primeiro amor. Não que o amor de Deus tenha primeiro, segundo, é a gente, né? O nosso amor que vai esfriando, e aí a gente precisa voltar de novo lá e pedir, Deus, aquece de novo esse amor dentro do meu coração, faz queimar esse desejo pela tua presença de novo, e todos os dias tem que ser esse o nosso clamor. E tia Eleazar, eu nem ia falar agora, eu escrever, porque senão eu choro. Mas o Senhor sabe, a tia Bárbara sabe o quanto eu amo vocês. E como a minha mãe disse, a vida do Senhor, a vida da tia Bárbara, é um testemunho que grita, né? Tem um teólogo, que eu não vou lembrar o nome agora, eu não sei se foi Santo Agostinho que falou, ele disse assim, evangelize, pregue o tempo todo e, se necessário, use palavras. Então, às vezes, a gente acha que é muito falar, mas, na verdade, é a postura, né? A sua vida, a vida da tia Bárbara, testemunho do amor de Deus, da graça de Deus. O senhor pode ter certeza, eu que sou a mais velha aqui hoje na live dos sobrinhos, mas quando a gente se reúne, eu, Rodrigo, a gente comenta de vocês, a gente fala de vocês, então isso ressoa dentro de nós, sabe? E todas as vezes que eu estou em algum lugar, que eu estou lá na Marinha, e realmente eu não tenho noção, né, de que cargo é esse que eu ocupo, porque eu não sei dizer, mas eu penso, não, eu tenho uma família que serve ao Senhor, não, eu tenho um tio que honra a Deus e eu preciso honrar a Deus também, eu não posso envergonhar eles, porque eu não quero nunca envergonhar vocês, eu não quero nunca decepcionar vocês, porque vocês realmente são homens e mulheres de Deus e eu sou grata a Deus pela vida de vocês, vocês não sabem o quanto vocês me ensinaram e continuam a ensinar, assim, o que eu sei de evangelho, de Cristo, vivido na terra, é através da vida de vocês. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês e amo muito vocês. Amém. Amém, glória a Deus. Então, a gente está recebendo de verdade um novo coração de Deus. Então, a gente vai cantar esse louvor,
né? Cante aí, adore ao Senhor para a gente encerrar essa live, né? Tão abençoada e tão maravilhosa que Deus. São momentos marcantes na nossa vida, gente, que vai ficar para a vida, né? Para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, né? A gente vai ver, a gente vai poder falar: Deus um dia restaurou nossa família, para a honra e glória do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado.